Milionário choca o mundo após filho virgem acordar do coma com toque de menino simples. Victor Serrano, um dos homens mais ricos e influentes da cidade, jamais poderia imaginar que sua vida seria virada de cabeça para baixo assim. Vivendo em sua mansão de luxo no topo da colina, com vista para uma cidade dividida entre os brilhos dos arranha-céus e a poeira das vielas pobres. Ele só tinha um motivo para existir: Miguel, seu filho único. Até o dia fatídico do acidente. Anos doídos depois daquele fatídico instante em que Miguel caiu em coma, o silêncio no quarto branco da casa de Victor era um peso sufocante. O som constante dos monitores, o cheiro frio de hospital em plena residência, nada preenchia o vazio. O milionário se tornou uma sombra amargurada, tomado pela solidão e um desespero cortante, sempre naquele limbo entre esperança e rendição. Foi durante uma visita pública a um abrigo da periferia que tudo mudou. Um lugar que Victor evitava, com roupas caras e calçado in. Médicos piscaram incrédulos. Paramédicos ficaram arrepiados. A notícia se espalhou em minutos. Menino simples traz filho virgem de milionário de volta à vida. Victor sentiu o chão sumir sob seus pés. Quem é aquele menino? Como podia alguém sem nada conseguir um feito que a ciência não explicava? O medo apertou sua garganta. Rafael, com seu jeito humilde e sorriso anunciado, virou uma presença constante. Miguel parecia ter mudado. Abraçava a simplicidade do garoto como se ele fosse a chave da sua nova vida. Isso deixava Victor inquieto. Ele tentava puxar Miguel para perto, longe da influência que julgava errada. Mas aí, entre conversas sussurradas e olhares desconfiados, segredos começaram a emergir como espectros, ligados por laços que Victor ignorava, laços que tremiam debaixo das cinzas do passado. Uma conexão inesperada que transformava essa amizade numa tempestade de emoções. O pior, a sombra do acidente que levou Miguel ao coma não era acidente algum. Em quartos escuros da mansão, papéis amarelados, telefonemas arrepiantes e sussurros graves mostravam que o acidente era parte de um plano sujo, tecido por dentro da própria fortuna da família. Victor, preso entre o dilema de aceitar a nova vida do filho abrindo mão de seus preconceitos e a vontade brutal de proteger seu mundo do caos que Rafael poderia representar, sabia que estava diante de uma encruzilhada cruel. O relógio marcava as horas com certo pesadelo. Enquanto perguntas sem respostas rondavam o silêncio da mansão, estaria ele prestes a perder tudo? Ou finalmente encontraria um caminho no meio da tempestade? O toque daquele menino simples não acordou só Miguel, despertou um mistério maior, capaz de desmontar a vida que Victor construiu com tanto suor e sangue. O que virá a seguir? Como essa trama escondida vai balançar esses mundos tão distantes? E, principalmente, quem controla essa fúria silenciosa que ameaça engolir cada um deles? Ei, antes de continuarmos com E, e já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As horas passavam devagar, como se o tempo estivesse aderido ao chão pesado da mansão. O olhar de Victor, fixo em Miguel e Rafael, se diluía em medos não ditos. Miguel, agora com olhos cheios de vida, conversava com Rafael enquanto gargalhadas ecoavam pelo espaço. O garotinho simples parecia ter se tornado o salvador de um mundo que Victor não entendia mais. Subitamente, uma campainha estridente cortou a atmosfera. A porta se abriu com um estalo. Dali, uma mulher emergiu, com um semblante grave, olhos azuis que pareciam ter vivido 1000 tormentas. Era Ana, uma antiga amiga de Victor, agora com um ar sombrio. Ele nem a reconheceu no início. O que ela fazia ali? O coração de Victor disparou. Miguel, precisamos falar. A urgência na voz de Ana parecia sair de um filme de suspense. Miguel voltou a si, mudo. O ambiente antes tão leve, agora vibrava em tensão. Mãe? A voz de Miguel arranhou o silêncio. Victor sentiu um frio repentino.
Ele nunca viu Ana como uma mãe, mas o tom de Miguel deixou-o alarmado. O que Ana sabia? Esse menino. Ana hesitou, massageando a têmpora, como se estivesse lembrando de um pesadelo. Ele está ligado ao que aconteceu com você, Miguel. Sabe aquele acidente? Ele não foi um acidente. As palavras de Ana foram como um soco. O chão tilintou. Rafael piscou, confuso, enquanto Victor precisava se apoiar na parede. A revelação dançava no ar, pesada e sufocante. Do que você está falando? Victor exclamou, mas a incredulidade não escondia a urgência na sua voz. Você sempre esteve tão focado em sua riqueza que não viu. Rafael não é apenas um menino. Ele é parte de algo maior, Victor. O que aconteceu a Miguel não foi uma fatalidade qualquer. Foi intencional. O estrondo da declaração reverberou nos corredores. O olhar de Rafael encontrou o de Miguel. Uma compreensão mútua começou a surgir, como se palavras ocultas bombardeassem suas almas. O simples, o inocente, tornando-se peças de um quebra-cabeça sombrio que Victor mal podia entender. Não, isso não faz sentido, Victor gritou, a voz tremendo de desespero. O que estava acontecendo? Rafael, um garoto sem fortuna, seria a chave para o mistério que ele tentava enterrar? Ana se aproximou, com os olhos aflitos. Você não quer acreditar porque teme a verdade. Miguel é só uma peça em um jogo sujo e perigoso. Eu tenho provas. E Rafael é o elo que pode desmascarar quem fez isso. O silêncio caiu de novo, pesado, cortante. Todos respiravam rápido, o ar carregado de tensão. Victor olhou para Miguel e depois para Rafael. Como isso poderia ser verdade? O menino que trouxe de volta seu filho agora era parte de um enredo obscuro. Os gritos de um telefone rompem a serenidade. Com mãos tremendo, Victor atende. A voz na linha era um murmúrio. Você tem que tomar cuidado. Victor, eles sabem que você está perto da verdade. Miguel pode não estar a salvo. E a ligação se cortou. Um frio percorreu a espinha de Victor. O que ele fizera? O que estava prestes a perder? A luz que penetrava na sala parecia mais escura agora. Rafael e Miguel também sentiram a mudança. O olhar deles compartilhava o entendimento silencioso, como se o destino morasse ali, naquele instante. Victor estava em um caminho sem retorno. Antes, ele só queria proteger seu filho. Agora ele percebeu. Estava em uma teia de mentiras, e tudo isso poderia custar mais do que sua fortuna. Ele tinha que descobrir a verdade. Mas e se essa verdade fosse mais dolorosa do que ele poderia suportar? O que mais estava escondido? As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Quem eram os verdadeiros inimigos? Victor estava em um abismo de confusão. A revelação de Ana o atingiu como um raio, e um frio intenso tomou conta do ambiente. Ele olhou para Miguel, então para Rafael, e sentiu o peso de cada palavra que ecoava na sala. Rafael era mais do que um menino simples. Ele estava ligado a tudo o que aconteceu de forma que Victor não conseguia entender. O telefone ainda vibrava na palma da mão dele quando a campainha soou novamente. Perturbações de promessas não feitas. Miguel e Rafael trocaram um olhar, um entendimento silencioso entre eles. Algo estava para acontecer. E não era apenas um retorno à vida. Era uma peça de um quebra-cabeça que Victor nunca quis ver. Ele começou a abrir a boca para perguntar mais, mas antes que pudesse formar as palavras, um grito estridente cortou o ar. O estrondo soou do lado de fora da mansão. O barulho de pneus derrapando, seguido de um impacto fortíssimo. O coração de Victor disparou. Um choque, um medo. Ele se virou rapidamente, levando a mão ao peito, sentindo a adrenalina correr. O que? Ele perguntou. O medo agora cravado em sua voz. Miguel se levantou, a expressão preocupada. Rafael seguiu, com um olhar determinado. Eles correram em direção à porta, Victor logo atrás. Assim que abriram, uma cena surreal se desdobrou diante deles. Um carro luxuoso estava batido contra o muro da mansão, a dianteira amassada, fumaça subindo como sinais de desastre. Mas no meio da confusão, alguém se arrastou de dentro do veículo.
uma figura coberta de sangue e vidro, limpando o rosto para revelar Ana. Não! O que aconteceu? Victor gritou, o pânico fervendo dentro dele. A mulher, mal conseguindo ficar de pé, olhou diretamente para Miguel, com olhos que transbordavam de terror e desespero. Eles vieram. Viagens, Victor. Sua voz saiu fraca, entrecortada, como se estivesse lutando para respirar. Você precisa saber, antes de eu. O que quer que ela quisesse dizer. As palavras escaparam em um grito quando um grupo de homens encapuzados saiu do carro acertando a porta. A frenética situação virou um terror insuportável. A cara de Ana, antes preenchida de determinação, agora refletia a verdadeira natureza do medo. Corra! Os planos, eles mudaram! Ela gritou. Mas o terror em sua voz foi prematuro, pois antes que alguém pudesse reagir, um dos homens atirou. Um tiro disparou, ecoando nos muros da mansão. Miguel estremeceu. O tempo parecia parar, enquanto cada um deles tentava entender o que estava acontecendo. Rafael, com o impulso protetor, empurrou Miguel para trás, mas o que aconteceu a seguir foi pura confusão. O corpo de Ana caiu para frente, um golpe baixo da gravidade. O eco do disparo ainda reverberava no ar, e enquanto Victor tentava se aproximar dela, uma outra voz estourou na estrutura. Nós sabemos o que você fez. Um terceiro homem apareceu, arrastando-se da escuridão. Um sorriso cruel no rosto. Ele não parecia um desconhecido. Era Alex, um velho rival de Victor, que havia desaparecido anos atrás. Victor sentiu seu coração parar. Como ele estava envolvido. Miguel, você não sabe, mas você é a chave em tudo isso. As palavras de Alex cortaram o ar, e a verdade estava prestes a cair como chuva torrencial em um dia ensolarado. O que isso significava? O que estava escondido nas sombras da fortuna da família? Victor se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que estava ocorrendo? As peças da história começaram a se entrelaçar de forma assustadora. Já não era apenas o destino de seu filho em jogo. Sua própria vida, junto com a do menino simples que trouxe Miguel de volta, estava agora presa a um mistério maior. Ansiedade deu lugar a um impulso. Ele olhou para Rafael e Miguel, suas expressões refletindo a mesma confusão crescente. O tempo estava se esgotando. Eles precisavam se mover, mas Victor sabia que o que estava no horizonte poderia ser mais devastador do que qualquer um deles imaginava. A urgência da situação puxou Victor para a frente. Vamos, ele disse, na esperança de que ainda houvesse uma chance. Mas em sua mente a roda da dúvida girava. Quem eram os amigos e quem era o verdadeiro inimigo? Era o que Ana tentava avisá-los. O que mais estava escondido naquela teia de mentiras? O passado estava emergindo das sombras e ameaçava consumir tudo o que conheciam. Com um último olhar para Ana e o horror pulsando nas veias, eles partiram. Conhecer a verdade poderia muito bem ser a única maneira de escapar do que estava prestes a chegar. Mas até que ponto isso iria custar a cada um deles? Victor olhou para Ana, caída no chão, e o desespero tomou conta dele. Ana, não! Gritou, mas o universo ao redor parecia girar em câmera lenta. Ele mal teve tempo de processar o que aconteceu quando Rafael avançou para ajudar. Miguel ficou parado, com os olhos arregalados, cheio de medo. Vamos, precisamos sair daqui, insistiu Victor, puxando Miguel e Rafael para longe do carro enquanto homens encapuzados se aproximavam, suas silhuetas ameaçadoras desenhadas contra a fumaça. O som do metal rangendo e os gritos ainda ecoavam na mente de Victor. Ele sentia a adrenalina bombear seu coração, mas algo dentro dele não deixava de pensar em Ana. Ela precisa de ajuda, gritou, hesitando para olhar para trás. Rafael, firme ao seu lado, balançou a cabeça. Não, precisamos ir agora. A urgência na voz dele cortou pela confusão. O pânico era palpável, mas o instinto de sobrevivência era mais forte. Victor se virou, caminhando rápido para um lado, mas algo o parou. A voz de Alex ressoou no ar. Miguel, a verdade está com você. O jovem virou-se,
angustiado. O que você quer dizer com isso? O tom de Miguel era cortante e desafiador. Mas a reação de Alex foi uma risada fria, cheia de desprezo. Você não sabe, não é? Alex provocou, a tensão na sala aumentou quando ele apontou para Ana. Ela não é quem você pensa que é. Naquele instante, todos se entreolharam. O coração de Victor despencou. O que você está dizendo? Questionou, confuso. Ele não queria acreditar. Mas ao olhar para Ana, a mulher que ele conhecia, o jeito dela, tudo começou a se encaixar de maneira errada. Alex continuou. Ela fez parte de tudo isso. O acidente, a fortuna. Uma chama de traição se acendeu no peito de Victor. Cale a boca! Gritou. Mas já era tarde. Ana levantou a cabeça, lágrimas misturadas ao sangue manchando seu rosto. Victor, as palavras saíram quase em um sussurro, carregadas de dor e arrependimento. Eu não pude escolher. Eles me obrigaram. Quem, Ana? Miguel exclamou, a voz tremendo. A mulher hesitou, buscando coragem, antes de olhar para seu filho. Se eu contar a verdade, tudo vai acabar. O silêncio pesado pairou. Uma realidade devastadora começou a vazar no ar. Victor se aproximou. Você é minha amiga, Ana. Tente confiar em mim. Não é só isso. Ela suspirou, a voz falhando. Miguel, você é o único que pode quebrar o ciclo. Sua vida vale mais do que você imagina. A tensão aumentou tanto que quase era possível tocar. Victor engoliu em seco, ainda sem entender, mas a próxima revelação veio como um soco no estômago. Eu sou sua mãe, Miguel. Ana gritou, a frase ecoando em um mistério que queimava as cordas vocais. O mundo desabou ao redor deles. Victor congelou. Miguel, com os olhos arregalados, parecia se desvanecer. Ele balançou a cabeça, sem acreditar. Não, isso não pode ser verdade. Eu tive que me esconder para te proteger. Ana lamuriou, mas as palavras pareciam vazias, como se um buraco fosse cavado no coração daquela revelação. De repente, outro barulho. Um tiro ecoou e um dos homens caídos se arrastou, ferido. O grupo começou a se dispersar, buscando cobertura. A adrenalina disparou mais uma vez. Victor não podia demorar. Saímos agora! Ele agarrou Miguel pelo braço. Rafael estava pronto, sua expressão determinada. Eles começaram a correr, mas a verdade ainda pesava, suprimindo a liberdade que buscavam. Enquanto fugiam, o que aconteceu realmente ainda era um mistério. Rafael olhou para trás, os olhos arregalados. O que vai acontecer agora, Victor? O que Ana realmente fez? A pergunta pairou no ar, e Victor não tinha respostas. Algo muito maior estava em jogo, e tudo o que ele achou que sabia virou fumaça. O carro da liberdade deles estava longe. A verdade os encarava. E uma tempestade se aproximava. O que mais estava oculto na história? E se a única forma de salvar Miguel fosse mergulhar mais fundo na escuridão? Victor, Miguel e Rafael correram sem olhar para trás. O peso da revelação de Ana ainda pairava no ar, uma tempestade prestes a eclodir. Cada passo que davam parecia levar mais longe da verdade, mas também mais perto de um abismo. O barulho do tiroteio ecoava, e eles sabiam que não podiam parar. O que foi aquilo? Miguel perguntou, a voz tremendo, enquanto segurava firme a mão do pai. Victor tentou manter a calma, mas seu coração batia acelerado. Não sei, mas precisamos de um lugar seguro, respondeu ele, puxando o filho e Rafael para a lateral da mansão, onde as sombras pareciam mais densas. Cada esquina era uma nova labirinto, cada movimento um novo risco. Enquanto se escondiam, as palavras de Ana martelavam em sua mente. Eu sou sua mãe, Miguel. O que isso significava? As peças começavam a ter um novo significado, mas ele não tinha tempo para processar tudo. Eles precisavam agir. Rafael, ansioso, olhou para os dois. Victor, aqueles homens, eles não vão parar. Precisamos de um plano. A urgência na voz do garoto soava como um alerta. Victor assentiu. O que havia em jogo agora era maior do que ele poderia imaginar. Subitamente, um barulho de pneus derrapando fez seus corações pararem. O som se aproximava, e não era só um carro qualquer. Miguel, com os olhos arregalados,
gritou. Olha, é o carro do meu avô. Victor virou-se rapidamente. O carro preto, onde, em outra época, se sentava confortavelmente para almoçar com seu pai. Aquele mesmo carro agora vinha deslizando em direção à mansão, e havia mais pessoas a bordo. Ele viu algo brilhar no sol. Eram as armas. Corra! Victor gritou, puxando Rafael e Miguel para trás de um arbusto. Eles estavam agora bem escondidos, mas só podiam ver a cena se desenrolar. O carro parou bruscamente e a porta se abriu com um estrondo. Duas figuras emergiram, seus rostos cobertos por máscaras. O que eles queriam? O que essa nova ameaça significava? Então, como um filme em câmera lenta, um homem tirou a máscara. Era Paulo, um antigo sócio do pai de Victor. Um homem cuja lealdade ele sempre confiou. Ele era visto como um aliado, a mão direita de seu pai, mas ali estava ele agora, com uma expressão que Victor nunca havia visto. Miguel! Paulo gritou, olhando para o menino com olhos cheios de um terror profundo. Você precisa vir comigo. Eles estão atrás de você. A cada palavra o pânico aumentava. De quem você está falando? Miguel perguntou, suas palavras se embolando na confusão. Quem está atrás de mim? Nesse momento, um terceiro homem saiu do carro. Era Neto. O primo de Victor, um homem que ele pensava estar longe anos-luz daquela confusão. Mas a presença dele provocou um frio na espinha de Victor. Eu disse que não era para você voltar, Paulo. Neto rosnou, a voz carregada de raiva. O que rainha era aquela? Paulo e Neto se encararam, as faíscas eram visíveis. Era uma disputa familiar em meio ao caos. Eu só quero proteger a criança, Paulo gritou. Tudo estava muito confuso. Victor não sabia em quem confiar. E Miguel, agora em pé entre os dois homens, olhava para eles, em busca de respostas. Sou eu quem eles querem, não sou? A verdade brotava, e Victor sentiu o coração apertar. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, um disparo ecoou novamente, vindo de longe. O povo, agora encurralado entre a escuridão da verdade e as sombras do perigo, percebeu que uma batalha muito maior do que eles poderiam imaginar estava prestes a começar. Rafael, ainda ao lado dele, puxou o braço de Victor. Precisamos sair daqui, ele implorou. Mas a pergunta persistia na mente de Victor. Tem de fato o que está por vir? Era seu verdadeiro inimigo? Estavam todos em perigo? O que estava realmente escondido nas camadas de traços de seus passados? E com a tensão carregada no ar, a resposta estava prestes a se revelar de uma maneira que ninguém poderia prever. O barulho do tiro ainda ecoava, e o ar se encheu de medo e incerteza. Miguel olhou rapidamente para seu pai, o rosto dele uma mistura de pânico e determinação. Rafael estava preparado para correr, mas as palavras de Paulo ainda reverberavam. Precisamos saber a verdade, rápido! Victor sentiu seu coração acelerar, esperando que a situação não se transformasse em um pesadelo. Olhou para Ana, que estava caída, e viu um olhar de desespero em seu rosto. O tempo parecia passar devagar, como se o universo estivesse retendo a respiração. Miguel! Paulo gritou novamente, arrancando a atenção de todos. Vá! É perigoso demais ficar aqui. Não! Precisamos ajudar a Ana! Miguel respondeu, sua voz tremendo. Ele sabia que aquela mulher carregava segredos, mas o instinto o impelia a ficar perto dela. Mas quando as máscaras se aproximaram, a urgência tomou conta. Carlos, um dos homens encapuzados gritou. Onde você está? Precisamos dele. Uma onda de frio percorreu a espinha de Victor. Carlos? Quem era Carlos? As palavras soaram como um sussurro nas sombras. E ele sentiu o ar encher de tensão. O passado estava voltando para assombrá-los. E ele ficou paralisado por um segundo, como se o tempo tivesse congelado. E então como se tudo estivesse desmoronando. Um grito ecoou da escuridão. Era a voz de Ana. A verdade está mais perto do que você imagina, Victor. Ela estava se levantando. Com dificuldade, as palavras saíram como um lamento. Você não pode deixá-lo escapar.
Miguel olhou para ela claramente confuso. Escapar? De quem? Do que você está falando? O Carlos é... Ana hesitou, respirando fundo, como se estivesse prestes a revelar a chave de um mistério. O silêncio cresceu, e o mundo ao redor deles podia ouvir seu coração batendo. Mas antes que ela pudesse terminar, um carro apareceu na esquina, passando em alta velocidade. Victor olhou para o veículo. Era um carro familiar, o mesmo modelo que pertencera ao seu pai, e que tinha desaparecido há anos. Uma sombra familiar. Mas o que isso significava? Não é possível, ele murmurou. Quando o carro parou, uma mulher elegante e pálida saiu, uma expressão de fúria e determinação em seu rosto. Era Isabelle, a irmã de Victor, que ele pensara estar perdida para sempre. Victor congelou. O que ela estava fazendo ali? Você não deveria ter voltado, Victor, ela gritou, as palavras cortando o ar como uma faca. Você não tem ideia do que está acontecendo. A confusão tomou conta da situação. Miguel olhou para o tio e voltou para a mulher estranha, que agora parecia estar mais próxima do que deveria. Quem é você? O que está acontecendo com a minha mãe? O desespero em sua voz era palpável. Isabelle respirou fundo, o olhar temeroso como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Eu vim aqui para proteger você, Miguel. O que você não sabe é que sua mãe e eu, nós somos mais do que irmãs. Nós somos parte de algo terrível. Detesto isso! O que você está dizendo? Victor gritou, a impotência pulsando em seu peito. Mas Isabelle não parou. Carlos é nosso pai, e ele está envolvido em tudo isso. A revelação caiu como uma bomba, estilhaçando a realidade ao redor deles. As palavras dela se contorceram em sua mente, conectando pontos que pareciam separados. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um imaginava. Mas ele não pode ser. Miguel parecia aturdido, cada palavra uma estaca em seu próprio coração. Rafael agarrou sua mão, sentindo o desespero do amigo. Precisamos sair daqui, agora! Victor gritou. Mas a conexão entre ele e Isabel parecia inquebrável. Por favor, Isa, o que isso significa? Isabelle se virou para Ana, que ainda estava se arrastando para se levantar. Você fez uma escolha. Os olhos dela brilhavam, com um misto de dor e raiva. Você poderia ter mudado tudo, mas escolheu esse caminho. Ana olhou para Isabelle. Os olhares se cruzaram com a intensidade do tempo. O chão sob os pés de Victor se abalava em revelações, e a confiança que ele havia construído com sua família estava se desintegrando. Miguel era, no fundo, parte daquela rede enredada e distorcida. E então, do carro, uma figura emergiu. Carlos, com uma expressão de pura malícia no rosto. Vocês não conseguiam ficar longe da verdade. Conseguiam? O tempo parou. O choque se instalou no coração de Victor. Ele estava prestes a perder tudo. Seu filho, sua família. Mesmo que estivesse sozinho, sabia que uma tempestade estava a caminho, e não havia como escapar. Como aqueles laços de sangue trariam a destruição que ele temia. O que mais estava escondido? E essa verdade revelada, o que significava para o futuro deles? O ambiente ao redor deles estava carregado, a tensão quase palpável. Carlos, com seu sorriso cínico, se adiantou, como um maestro prestes a iniciar uma sinfonia de desgraça. Vocês acham que sabem a verdade, mas na verdade estão todos nas mãos de alguém muito mais poderoso. As palavras dele eram um gelo cortante, e Victor sentiu o sangue esfriar em suas veias. Miguel, escute. Ana tentou alcançar o filho, mas a dor e o cansaço a deixavam fraca. Você precisa saber quem realmente eu sou. Quem é Carlos? Chega! Gritou Victor, sem saber se estava com raiva ou medo. Aquelas revelações estavam se acumulando como uma avalanche prestes a descer. Miguel olhou alternadamente entre os rostos de sua mãe e do homem que se dizia parte de sua vida. Carlos não se apequenou. Ana, você manteve tudo em segredo por tempo demais. Mas agora eu sou a única chave para a verdade e... Ele olhou para Miguel, para o seu futuro. Antes que alguém pudesse processar aquelas palavras,
Um grupo de homens apareceu do nada, cercando a mansão. É agora! Aproveitemos a distração! Um deles gritou, e Victor se virou, sentindo o terror se espalhar como uma praga. Mas havia algo errado. O semblante de Miguel mudou. Ele estava pálido, seus olhos fixos em Carlos, como se algo despertasse dentro dele. Espere, você é meu pai. Miguel sussurrou, o tom de incredulidade se transformando em desespero. Ao ouvir isso, as palavras de Ana se transformaram em ecos. O mundo ao redor deles parecia sumir. O quê? A voz de Victor falhou e ele piscou, tentando adivinhar se ouvira realmente aquilo. A aparência de Miguel se distorcia entre confusão e raiva. Sim, Miguel, Carlos respondeu, com a satisfação de quem tinha o controle da situação. Eu sou seu pai, e eu vim para reclamar o que é meu. O silêncio se instalou, pesado e sufocante. Miguel parecia estar em choque, e a expressão no rosto de Victor era de pura negação. Como ele poderia ter escondido isso por tanto tempo? Que tipo de ser humano poderia fazer isso? Mas, e a minha mãe? O que você fez com ela? Miguel estava prestes a chorar, a angústia se espalhando. Ela é só uma peça no meu jogo, meu filho. Você precisa entender que a verdade é que você é o herdeiro que eu sempre quis ter ao meu lado. Carlos avançou, e a raiva de Victor explodiu. Fuja, Miguel! Victor gritou, mas seu filho estava paralisado, preso na teia de mentiras que Carlos havia tecido. O garoto olhava para a figura, que de repente se tornou um estranho ameaçador. Sem saber como reagir, a mente de Miguel enxergava flashes de sua vida, momentos que se transformavam em traumas. Você não pode fazer isso, Ana gritou, mas Carlos a ignorou, focando apenas em Miguel. Se você tiver ao meu lado, poderá ter tudo, a fortuna, o poder. Acabariam as mentiras, as sombras. Miguel hesitou, a cabeça girando. Mas você não é um pai, você é um monstro. O garoto gritou e as palavras reverberaram no ar como um trovão. O que Carlos estava oferecendo não era apenas uma herança, era uma carga que poderia destruí-lo. Então, a cena virou um estopim. Rafael puxou Miguel para trás, o instinto dele gritando para protegê-lo. Mas nesse exato momento, o céu parou. A porta da mansão se abriu violentamente, e uma figura conhecida surgiu. Isabelle, pálida e consumada pela raiva. Você não pode levá-lo! Sua voz ecoou como um rugido que fez todos congelarem no lugar. Ela avançou em direção a Carlos, segurando algo em sua mão. Uma pistola. As chamas da verdade começaram a queimar as mentiras. Ela se virou para o irmão. Esse nunca foi o plano, Victor. O que você não sabe é que eu sou a única que pode detê-lo. O coração de Victor disparou. O que ela estava insinuando? Qual era a extensão dessa traição familiar? Isa, não. O que você está dizendo? Mas suas palavras se perderam no tumulto. E antes que pudessem entender a gravidade do momento, Isabelle puxou o gatilho. O som do disparo ecoou ferozmente, cortando tudo ao redor. Victor gritou, mas foi tarde demais. Carlos caiu, e a expressão de surpresa em seu rosto fez tudo parecer surreal. O mundo girou em um turbilhão, e um grito ecoou. A pulseira de Rafael quebrou, como se a realidade se despedaçasse. E enquanto todos se viravam, as consequências do ato de Isabelle começavam a se desenrolar de formas que eles nunca poderiam imaginar. E quando o silêncio finalmente se instalou, uma nova verdade surgia. Quem estava ali para proteger quem? O que as revelações e aqueles laços de sangue realmente significavam? A dúvida pairava no ar, como um monstro à espreita na escuridão, prometendo mais destruição. O tempo parou. O barulho do disparo ainda ecoava quando a figura de Carlos caiu, mas a confusão apenas começou. Victor sentiu a adrenalina bombear, o coração disparado. Ele olhou para Isabelle. A expressão dela era de choque e horror. Ana estava prostrada no chão, tentando se reerguer, e Miguel, paralisado entre a revelação e a cena que se desenrolava. Carlos estava caído, mas não era o fim. Um brilho estranho começou a relampejar nos olhos do homem. Você não pode me matar assim, ele gritou, levantando-se de forma abrupta, como se a própria vida estivesse em suas mãos.
Ainda não acabou. As palavras ecoaram como um trovão, deixando toda a sala silenciosa. A cena, até aquele momento, parecia um filme, mas agora parecia um pesadelo. Miguel olhou para o pai, buscando respostas, mas tudo que Victor sentia era um nó na garganta. Ele não pode estar vivo. Murmúrio saiu de seus lábios, e o olhar de Isabelle refletiu o mesmo abismo de dúvidas. Então a porta da mansão estalou, e um grupo de homens armados invadiu o lugar. Eles eram mais do que antes e a determinação era visível em cada movimento. "Procuramos por Miguel!" Um deles gritou, e o horror na sala cresceu. A verdade deles estava prestes a ser exposta. "Corra!" Victor gritou para Miguel e Rafael. Os dois jovens hesitaram, mas a urgência na voz do pai os puxou para a ação. Os homens armados cercaram Carlos, que parecia divertido com o caos. "Vocês acham que estão seguros? Eu sou o único que pode protegê-los." A ironia nas palavras dele fez Miguel sentir um frio na espinha. "Carlos, você é um monstro!" Ana exclamou, se levantando, o rosto manchado de sangue. O homem a ignorou, seu olhar fixo em Miguel, como se tudo dependesse dele. "Você não entende, Miguel. Você é o verdadeiro herdeiro da fortuna. É seu destino estar ao meu lado, enfrentar tudo isso." Carlos disse, com um sorriso torto, prometendo algo que parecia sedutor, mas igualmente perigoso. Enquanto isso, Isabelle sussurrou para Victor: "Precisamos impedi-lo. Ele está muito perto da verdade." Mas antes que qualquer um pudesse reagir, outro disparo ecoou. Desta vez, Isabelle foi atingida. O tempo parecia parar novamente quando ela caiu. A cena se desfez em pedaços. Sua expressão de choque se transformou em dor no rosto. "Não, Victor!" gritou, e um grito de desespero ecoou. A situação estava fora de controle. Mas então, em meio ao caos, alguém apareceu. Era um homem que todos conheciam, o velho advogado da família, Dr. Silva, que tinha estado ausente por muito tempo. "Carlos, você não deveria estar aqui." A voz do homem era firme e carregada de indignação. "Eu tenho documentos que provam quem realmente é Miguel." Um silêncio pesado caiu sobre todos. Os olhos de Miguel se ampliaram, enquanto as palavras de Dr. Silva reverberavam. "O que você quer dizer?" "Carlos não é seu pai, Miguel. O seu verdadeiro pai é..." Dr. Silva hesitou, como se estivesse segurando uma bomba. "É alguém que você nunca imaginou. A verdade que ele escondeu pode mudar tudo." O estômago de Victor se revirou. O que mais poderia estar escondido? Miguel olhou para o advogado, a confusão e a raiva misturadas em seu olhar. "Quem é? O que está acontecendo?" Nesse momento, Carlos riu com desdém. "Tarde demais para verdades, Silva. Você não pode proteger uma mentira por muito tempo." Ele avançou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma explosão irrompeu de fora da mansão, a porta sendo arremessada em pedaços. A cena se transformou em um frenesi de fumaça e gritos. O que estava acontecendo? O que mais poderia surgir naquele pesadelo? A única certeza era de que cada um estava agora no centro de uma tempestade. As palavras de Dr. Silva haviam acendido uma centelha de esperança, mas também uma nova profundidade de terror. O que mais estavam escondendo uns dos outros? Conforme a fumaça espessa se espalhava, a pergunta se tornou evidente. Quem estava realmente no controle de tudo isso? E o que a verdade a respeito de Miguel realmente significava? O tempo parou. O barulho do disparo ainda ecoava quando a figura de Carlos caiu. Mas a confusão apenas começou. Victor sentiu a adrenalina bombear, o coração disparado. Ele olhou para Isabelle. A expressão dela era de choque e horror. Ana estava prostrada no chão, tentando se reerguer. E Miguel, paralisado entre a revelação e a cena que se desenrolava. Carlos estava caído, mas uma sombra estranha pareceu passar por seu rosto. "Você não pode me matar assim!" ele gritou, levantando-se de forma abrupta, como se a própria vida estivesse em suas mãos. O pânico encheu a sala enquanto todos observavam, sem saber se deviam acreditar no que viam. "Ele não pode estar vivo!"
murmurou Victor, com a voz trêmula. O olhar de Miguel se arregalou em descrença, enquanto Carlos se erguia, uma expressão de fúria direcionada à sua família. Eu sempre estive um passo à frente de vocês, Carlos declarou, o tom triunfante provocando arrepios. Você achou que eu ia deixar algo assim me derrubar? Isso é só o começo. Nesse momento, a porta da mansão se estilhaçou. Um grupo de homens armados invadiu. Eles pareciam preparados para a guerra, os rostos ocultos sob máscaras, suas intenções claras como água. É ele! Vamos pegar! Gritou um deles, mirando em Miguel. Corra! Victor gritou, puxando Miguel e Rafael. Mas o que aconteceu a seguir foi um caos absoluto. Um dos homens atirou diretamente, mas antes que pudesse acertar, o chão tremeu com a explosão de uma janela. Vidros voaram. O desespero se espalhou como fogo. Isabelle gritou, mas o som se perdeu no barulho da destruição. Não, fiquem juntos, ela implorou. Mas a realidade era brutal. O confronto se tornava mais intenso enquanto os homens armados se moviam com precisão. Carlos os observava, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Vocês estão presos em uma rede que não conseguem entender. Miguel, se você quiser sair daqui, precisa escolher o lado certo. Ele parecia estar se divertindo com a confusão, e um terror profundo invadiu o coração de Victor. Miguel, é hora de decidir. Victor gritou, mas o garoto estava paralisado. As balas zumbiam, e Rafael estava tentando puxar Miguel para longe, mas cada movimento os mantinha mais perto do caos. Então, de repente, um estalo, e uma nova figura surgiu da névoa da batalha. Era uma mulher alta, com uma presença que todos reconheceram instantaneamente. Sofia, a antiga amante de Victor, apareceu entre os homens armados, com um olhar decidido. Eu não deixarei que você faça isso, Carlos. Mãe, o que você está fazendo? Miguel perguntou, a incredulidade pintada em seu rosto. O choque e a surpresa eram palpáveis. Não, Miguel, eu sou a sua mãe. Sofia respondeu, e essas palavras cortaram o ar como facas. A revelação ecoou na mente de todos. Carlos, que os observava em silêncio, soltou uma risada cruel. Achou que eu não sabia? Sofia e eu temos um acordo. Ela sempre soube que o verdadeiro poder reside em controlar o que vem a seguir. Seu olhar, agora cheio de desprezo, desmoronou as antigas certezas. Não, isso não é verdade. Miguel gritou com todas as suas forças. A verdade que estava prestes a se desdobrar se revelava como um pesadelo. Todos os laços de amor e confiança pareciam se desintegrar. Mas em meio a todo o tumulto, um estrondo profundo se ouviu de fora. Um carro parou bruscamente. Ocupantes armados saíram e cercaram a mansão. O plano estava sendo desmantelado em uma velocidade alarmante. Victor olhou para Miguel, o coração destruído com essas novas revelações. Precisamos sair, Miguel. Agora! As palavras dele eram um grito desesperado contra a tumultuada realidade que não podiam controlar. E foi nesse momento que o verdadeiro enigma se formou. Com todas as verdades à vista, o peso do destino começou a pesar. O que mais estava escondido nas sombras? Com tantas mentiras surgindo, a verdadeira natureza de cada um começava a desmoronar. As balas continuavam a voar e a verdade se tornava uma arma letal. O que aconteceria a seguir? O relógio marcava o tempo da destruição e o caminho à frente já sem saída. O caos tomou conta da sala. O disparo ecoara, mas a realidade não parava de se transformar. Carlos estava caído, mas a expressão no rosto dele, atravessada entre dor e raiva, deixava claro que ele não se renderia facilmente. Miguel, paralisado, sentiu seu coração disparar. O que mais ele poderia descobrir sobre sua origem? Isabelle, ao lado de Victor, olhou para o irmão com desespero. Não, senhor, não deixe ele levar Miguel, gritou, sua voz tremendo de medo. Não vamos deixar que ele controle a situação. Mas Carlos não estava sozinho. A entrada da mansão era uma verdadeira armadilha. Os homens armados se aproximavam, cortando qualquer chance de fuga. A única saída parecia ser agora um caminho de escuridão. Mãe! Miguel chamou,
a voz enrugada com emoção. É você quem está mentindo? O olhar do garoto buscava universos que ele não compreendia. Ana, ainda arrastando-se, ergueu a cabeça e disse: o passado não define quem somos, Miguel. Você tem que ser forte. Mas era a voz de Carlos que ecoava, como um eco selvagem na mente de Miguel. Você é meu, Miguel. Aceite seu destino e venha comigo. O apelo do homem era sedutor e ameaçador, um jogo de poder a ser decidido. Miguel olhou para seu pai e depois para Rafael, que estava ao seu lado, determinado a protegê-lo. Vamos! Victor gritou, puxando Miguel e Rafael em direção a uma porta lateral. A adrenalina pulsava na veia de todos. O mundo lá fora estava em chamas, e cada segundo contava. Mas antes que pudessem alcançar a saída, um grito de Isabelle cortou o ar. Vocês não podem sair assim. Miguel hesitou, olhando para ela. Eu não sei em quem confiar. A batalha interna parecia uma tempestade em sua mente. Mas ele tinha de escolher, e a dúvida pesava. Confie na sua mãe, Miguel. Sempre, Ana exclamou, mas Carlos rugiu. Ela não pode proteger você. É tudo uma mentira. Nesse instante, uma explosão estourou à distância, tremendo a própria terra sob eles. Os homens armados estavam se aproximando, e a verdade se tornava mais do que um eco no vão entre eles. Victor sabia que tudo estava prestes a mudar. Eles corriam, mesmo sem saber onde exatamente estavam indo. A única certeza era o terror que aqueles rostos de máscaras traziam. Quando atingiram o jardim, aquela liberdade momentânea deu espaço a outra onda de desespero. Um carro apareceu à distância, a silhueta conhecida de um velho aliado. Era Leon, um amigo da família. Entrem, acelera, ele gritou, abrindo a porta rapidamente. Victor olhou para Miguel, a expressão de seu filho refletindo a decisão. É agora, Miguel, confia em nós. Eles saltaram rapidinho, e Rafael segurou a mão de Miguel, puxando-o para dentro. Vai, Leon! Victor gritou enquanto o carro acelerava. Mas um tiro disparou, e o vidro se estilhaçou. O horror estava longe de acabar. Carlos estava ali, furioso, a fúria dele queimando como fogo. Vocês não vão escapar de mim, gritou Carlos. Enquanto a distância entre eles se alargava, a vida de Miguel começava a se desenrolar em um novo capítulo, mas a sombra do passado ainda o seguia. Qualquer dia desses, vamos descobrir a verdade, ele murmurou, segurando firme a mão de Rafael, um novo amigo em um mar de confusão. O carro disparou pela estrada, e a liberdade emergiu das cinzas da traição. Uma sensação de esperança começou a se infiltrar no coração de Miguel. O que o próximo dia traria? A única certeza era que a luta não acabaria ali. E a vida deles, em meio ao caos e à dor, seria um mistério constante a ser desvendado. Agora, se você está tão intrigado quanto eu com esse desfecho e o que pode vir a seguir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é